Olá para você, amigo, amiga ouvinte da nossa querida rádio Bela Vista FM, a você, amigo, amiga ouvinte, telespectador da Norte TV Web. Estamos ao vivo aqui para, a partir de agora, levarmos para você mais uma entrevista dentro do quadro Entrevistas da Norte TV Web e também do Jornal A Batalha na rádio Bela Vista FM. Para você que está nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo, o nosso muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Agora nós teremos uma entrevista ao vivo aqui com a gente, com o vereador da cidade de Esperantina, já está aqui conosco, como vocês podem acompanhar aí, delegado Mauro André, do Partido Republicano. Ele está aqui conosco no estúdio e a partir de agora vai conversar com a gente sobre diversos assuntos de interesse da comunidade esperantinense, do Legislativo e também do Executivo Municipal, trazendo informações para você que está do outro lado, que é a razão de estarmos do lado de cá. Muito obrigado, vereador, pela sua presença, por disponibilizar do seu tempo a vir aqui conversar com a gente. Estamos ao vivo. O nosso bom dia, seja bem-vindo, vereador Mauro André. Bom dia, Maurício. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bela Vista, em especial aqui estão acompanhando o Jornal A Batalha. Aos telespectadores, né, da TV Web, essa ferramenta tecnológica que a gente vai utilizando para melhorar ainda mais a comunicação com a população. Enfim, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Vereador, seja bem-vindo à nossa emissora, mais uma vez, e também à nossa Norte TV Web. Vereador, como é que estão os trabalhos no Legislativo Municipal da cidade de Esperantina? Já visto algumas polêmicas que têm sido levantadas por você, por Vossa Senhoria, lá naquela casa. Nós temos assuntos, né? Desde não atendimento, não resposta a requerimentos. O senhor disse que já representou, eu ouvi uma fala do senhor dizendo que já representou o Poder Público Municipal por não às demandas dos vereadores, nem sequer resposta, e também outra questão interna de gestão local da Câmara Municipal em relação a um processo que foi encaminhado ano passado pela Justiça Local, pedindo ou orientando para que o presidente da Câmara venha a substituir um vereador que perdeu os direitos políticos, assim como também o senhor tem se manifestado em relação à questão de um rateio do Fundeb. São essas as pautas que vamos trabalhar a partir de agora. Eu gostaria que o senhor já falasse à comunidade esperantinense e à região a respeito destes assuntos. Vamos lá. Bom, Maurício, é verdade. Após esse período aí de festas de fim de ano, Natal, festejo na nossa cidade esperantina, os trabalhos da Câmara Municipal também estavam em recesso e a gente está retornando essa semana. Muita coisa aconteceu, as festas se iniciaram, a Câmara entrou de recesso, mas a vida das pessoas continua e os problemas continuam. A gente, como vereador, é questionado dia e noite pela própria população a respeito de uma infinidade de problemas que acometem, que chegam para as pessoas, e você sabe que o vereador é aquele que está na ponta, que recebe o primeiro questionamento. E a gente tem utilizado um expediente na Câmara durante todo o primeiro ano de mandato, que são requerimentos, onde a gente apresenta requerimentos na Câmara solicitando informações ao Poder Executivo. Requerimentos esses que hoje, com a Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão tem direito a ter acesso, quanto mais um vereador. A gente apresenta requerimentos com os mais diversos temas de interesse da população. A gente é abordado na rua, Maurício, pelos professores que questionam, que querem saber por que municípios vizinhos de Esperantina, com a população muito menor, com recurso muito menor,
professores foram contemplados com rateio de recursos com a parcela maiores do que os professores de Esperantina. Então, populares que querem saber por que determinado posto de saúde não tem médico, por que o abastecimento, a questão da farmácia do posto de saúde não tem os medicamentos básicos para o atendimento. Então são questões, a questão da limpeza pública, a questão da iluminação pública, uma série de problemas que a população de Esperantina vem enfrentando, que o recurso que a gente tem para iniciar uma tentativa de resolução do problema é o requerimento pedindo informações. E a gente aprovou uma série, quase 10 no primeiro ano de mandato. E, para nossa surpresa, infelizmente, a prefeitura não tem respondido. A Câmara se encontra hoje de mãos atadas no que diz respeito a esse tema. A prefeitura, transparência zero. E a gente não consegue dar fluir para a população esses questionamentos. Porque, para você ter uma ideia, Maurício, o Brasil, ele caiu no ranking. Essa questão da transparência, ela está ligada diretamente à questão do ranking de corrupção. O Brasil, ele caiu no ranking de corrupção a nível mundial por causa da transparência. Quer dizer, quanto menos transparência o poder público tiver, mais suscetível ele vai estar a problema de corrupção. Então, aqui em Esperantina, no que diz respeito à questão da transparência, é zero, porque a gente não consegue dar informação para a população a respeito desses temas do cotidiano das pessoas. Da saúde, da educação, que a gente não tem resposta. Diga aqui, vereador, então quer dizer, o senhor, os demais, estão fazendo trabalho lá na casa, fazendo requerimento, solicitação de informações. E vocês não estão... É só o senhor ou os demais vereadores não têm tido acesso a estas demandas de informação? Na verdade, que eu me lembro, quem apresentou requerimento na Câmara de Esperantina foi apenas eu. Eu não me lembro de outro requerimento. Às vezes são apresentadas indicações que são pedidos, né, para realizar determinadas obras, serviços. A questão do requerimento são mais informações para a gente poder explicar e poder apontar soluções para esses problemas que eu estou citando aqui que afligem diariamente a população de Esperantina. Então não há resposta. Não há resposta. Por que esse medo de prestar informações? Mas não é o dever do é obrigação, e por isso, com base nessa obrigação do poder público, a gente já representou 2 vezes no Ministério Público da comarca de Esperantina. Eu confio no trabalho dos promotores de Esperantina, na independência do Ministério Público, confio no trabalho da Justiça, como toda a população de Esperantina, e a gente está fazendo a nossa parte. Vamos aguardar. Eu acredito que o Ministério Público já está tomando as providências legais no sentido de cobrar do município de Esperantina a prestação dessas informações que são devidas à Câmara de Vereadores e à população, que é quem cobra a gente, para a gente poder explicar o que está acontecendo. Eu pergunto, por que esse receio de prestar essas informações? Vereador Mauro, delegado Mauro da cidade de Esperantina, está conversando aqui conosco. Me diga aqui uma coisa, vereador, pelos seus conhecimentos jurídicos, nós podemos ter alguma noção do que poderá acontecer com a gestora ou gestor em caso de não estar prestando a informação à Câmara Municipal, que segundo o senhor é uma obrigação, mas e aí? Poderá acarretar algum problema jurídico à gestão ou à gestora? Maurício, essa desobediência, essa recusa, essa omissão de prestar essas informações aos vereadores, ela implica descumprimento de 2 leis. Em primeiro lugar, da lei orgânica do município, que determina que a prefeitura, assim que apresentado requerimentos aprovados pela Câmara, que preste as devidas informações, está descumprindo a lei orgânica. Descumpre também uma lei federal que prevê crimes de responsabilidade. Então, em tese, a partir do momento que o gestor ele não presta as informações devidas à Câmara Municipal, ele incorre em crime de responsabilidade, que pode acarretar em afastamento da gestão. Eu digo, até uma possível cassação. Para isso a gente deveria precisaria de uma maioria, de uma vontade política da Câmara, né? Que eu não vejo, aqui eu só estou falando em tese, ninguém está
tá colocando isso aqui como uma questão a ser colocada, mas em tese, como você perguntou, dará isso. É só para a população ter a noção da gravidade da gravidade do fato da gestão não estar respondendo a esse questionamento. No meu entendimento, não precisaria nem dessa obrigação da lei, porque quem não deve não teme. Eu pergunto novamente por que esse medo de prestar essas informações. Você que está acompanhando a nossa programação, estamos ao vivo aqui na nossa Rádio Bela Vista FM 87,9 e também pela Norte TV Web. Estamos conversando com o vereador da cidade de Esperantina, Mauro André. Delegado e vereador Mauro, no final do ano passado, a Câmara Municipal de Esperantina recebeu um ofício encaminhando uma sentença de uma condenação a um vereador da cidade de Esperantina, ao presidente da Câmara, que tomasse as providências em substituí-lo, em decorrência da sua perda de direitos políticos. Aí houve uma sessão que, no meu ponto de vista, de um pouco de experiência nessa área, quer dizer, devido à convivência do dia a dia, a Câmara falhou em desobedecer a recomendação judicial e a própria lei. Só que o presidente disse que aquela atribuição não era dele. De lá para cá vem um imbróglio. Recentemente o Ministério Público se manifestou, deu um prazo curto para que o presidente adotasse as providências conforme a legislação vigência. E parece que até agora não houve manifestação. O senhor se manifestou e tem se manifestado em relação a esse caso. Explique pra gente essa questão, por gentileza. Maurício, é verdade. Um dos vereadores da Câmara de Esperantina, ele foi condenado em sentença transitada em julgado, condenação irrecorrível, e essa condenação ela tem algumas consequências. Tem consequências também em natureza política. E o Tribunal de Justiça, no final do ano passado, encaminhou ofício à Câmara Municipal de Esperantina informando a respeito dessa condenação judicial do vereador. O presidente, na época, a mesa diretora, que eu não faço parte da mesa diretora, eu sou um vereador lá, mas eu não faço parte da mesa diretora, deliberou para fazer uma votação a respeito daquela condenação. Essa votação, Maurício, foi feita, se eu não me engano, em novembro ou dezembro. Foram das últimas sessões da Câmara no ano passado. Eu fui bem claro na sessão, durante aquela sessão, que eu não concordava com aquela sessão. O meu entendimento era de que aquela sessão não deveria existir. Eu até falei no dia da sessão, essa sessão é nula. Esse voto que está sendo dado aqui por cada vereador são todos nulos. Essa sessão não tem que existir, porque é uma deliberação que a mesa da Câmara ela tem que fazer, tendo em vista aquela notificação judicial. E não fui ouvido. E hoje a Câmara Municipal de Esperantina passa por esse constrangimento. Um dos promotores da comarca de Esperantina notificou, fez uma recomendação ao presidente da Câmara que desse cumprimento àquela determinação contida naquele expediente que foi feito ano passado. Está aí o imbróglio. Eu não sei qual a posição do presidente a respeito disso, mas eu acho que essa situação ela tem que ser resolvida, porque a partir do momento que o presidente a mesa da Câmara ou o presidente deixa de cumprir o que está estabelecido, ele está sujeito a determinadas penalidades. Então eu espero que seja isso aí resolvido o quanto antes, para a gente poder trabalhar no que é de interesse da população, que são essas demandas por educação, saúde, limpeza e tudo mais. Falando em... Ok, então o senhor espera que isso seja resolvido o quanto antes, né? Exatamente. O presidente da casa, ele poderá sofrer algum problema jurídico ou político caso ele não venha a tomar as devidas providências conforme a legislação? Em tese, sim, porque veio um ofício do Tribunal de Justiça e a lei orgânica do município é bem clara com relação a isso.
O próprio promotor de justiça de Esperantina também entendeu da mesma forma e manifestou através de recomendação. Então, eu espero que o presidente da Câmara ele tenha a independência de tomar, não está sujeito à votação de nenhum vereador. É o presidente e a mesa da Câmara que declaram o resultado essa consequência política dessa condenação. Eu espero que se resolva para a gente tocar nos assuntos que são de interesse da população. Isso aí que seja resolvido de uma vez por todas. O Ministério Público recomendou que, de imediato, o presidente da casa, ele cumpra a lei, no caso de declaração de perda do mandato do vereador e, consequentemente, a posse do primeiro suplente. Exatamente. E o senhor espera que isso venha acontecer o quanto antes, né? Exatamente. Vereador Mauro André, o senhor está ao vivo aqui com a nossa Rádio Bela Vista FM e também pela Norte TV Web. Vamos falar agora de um assunto que foi repercussão grande no final do ano passado, no início desse ano, em relação à educação do município de Esperantina. Um chamado rateio de sobras do Fundeb. Tivemos município aqui que ultrapassou a casa dos R$30 mil para servidores da educação. Tem município que pagou 13 mil, até chegou a superar a R$50 mil em alguns municípios do estado do Piauí para um único servidor. Esperantina foi um número bem irrisório, salvo engano, em torno de R$1.700 para professores de 40 horas. E muitos deles não tiveram aí a vantagem, eu digo, a sorte de ter sido contemplado, mesmo sendo servidores, né? O direito, né? Direito tinham, podia até ser que tinham, só que não foram contemplados. O que o senhor diz a respeito desse rateio de recursos do Fundeb no município de Esperantina? Maurício, eu tenho me debruçado, eu tenho estudado, eu tenho ido ao Tribunal de Contas do estado do Piauí na tentativa de entender o que de fato aconteceu com relação a esse recurso. Porque na cabeça dos professores, na nossa cabeça, no nosso entendimento, fica difícil compreender uma disparidade tão grande entre o que foi contemplado os professores de cidades ao redor de Esperantina, do tamanho de Esperantina, até menores e muito que Esperantina, cidades como Alto, cidades como Piripiri, Joaquim Pires, São João do Arraial, etc. Eu não conheço uma cidade onde pode existir, mas eu não tive informação onde os professores foram contemplados de forma tão aquém do que a gente esperava. Eu tenho me debruçado sobre isso, eu tenho sido cobrado, a gente recebe e-mail, recebe mensagem pelo WhatsApp pedindo um esforço para que a gente lute por essa causa, telefonemas têm sido abordados na cidade também, procurado por professores que eu sinto até que eles têm até receio de falar, com medo de perseguição, eu imagino, porque quando a gente é procurado, eu tenho sendo bastante procurado. E eu entendo essa situação deles. Esse receio de estar questionando e depois, lá na frente, receber uma punição indevida. Mas o papel do vereador é isso. É para isso que a gente tem independência. Eu zelo muito pela independência do meu mandato. E até agora, Maurício, embora eu tenha feito toda essa pesquisa, tenho consultado pessoas, advogados, contadores, não se tem uma resposta clara a respeito disso. Amanhã nós vamos ter a primeira sessão, a sessão mesmo de fato, que ordinária, né? A sessão ordinária, e eu já vou, mais uma vez, abrir o ano com um requerimento, pedindo informações à prefeitura, porque até agora não foi dada explicação pelo município, pela Secretaria de Educação a respeito disso. Eu vi uma live do secretário de Educação, mas eu não entendi, aquilo ali não contemplando, na minha opinião, não contemplou a necessidade e a explicação necessária para os professores. Inclusive, os próprios servidores, através do sindicato, eles contestam aquela informação, aquela justificativa dada pelo secretário de Educação e também o contador do município. Não só contemplou,
a prova disso, Maurício, é que depois daquela entrevista, todo mundo ficou questionando, não, mas então talvez em janeiro vai sair até o final do ano. Quer dizer, se após a entrevista ainda ficou expectativa, então é porque não tá nada explicado. Então a gente vai estar, o primeiro requerimento dessa sessão de 2022 vai tratar disso, mas infelizmente eu não tenho muita esperança de resposta por parte da administração de Esperantina, porque a transparência não é o forte deles. Então quer dizer, o senhor vai estar fazendo a minha parte. Sua parte, né? Agora, cabe ao município, então, estar prestando por obrigação as informações à sociedade por meio da Câmara Municipal. Através da Câmara Municipal. Para que a gente... Porque a educação, o principal instrumento é o professor. Ele tem que ser valorizado. Se o recurso não foi suficiente, foi pouco, por que não explicar? Qual o problema? Olha, o recurso era pouco. Foi gasto com isso, foi gasto com aquilo. Mas vereador, por que pouco? Joaquim Pires, por exemplo, eu estava vendo uma tabela de como foi feito o rateio lá para todos os servidores da educação, independentemente de ser professor, como também o pessoal da área do suporte, né, administrativo. Exatamente. Enfim. Lá foi pago a cada destes servidores 4,7 salários. Ou seja, o salário que a pessoa recebe vezes 4,7, ou seja, quase 5 vezes o valor da renda, quer dizer, do salário normal do servidor. E aqui em Esperantina foi um valor bastante pequeno. Haja vista, quer dizer, o governo federal, será que tenha mandado menos recursos para Esperantina do que para estes municípios? São esses questionamentos, Maurício, que a gente vai fazer amanhã, por escrito, oficialmente, e mais uma vez aguardar uma resposta por parte da Prefeitura. Vereador delegado Mauro, da cidade de Esperantina, conversando conosco ao vivo aqui na nossa rádio Bela Vista FM, Jornal A Batalha, e também ao vivo pela Norte TV Web, no YouTube e no Facebook. Olha, você que queira nos ajudar a promover as nossas transmissões ao vivo, no nosso Facebook você curte, você compartilha. No YouTube você dá um joinha lá pra gente e também se inscreve no nosso canal para cada vez mais ele cresça e assim a gente possa estar fazendo mais e mais trabalhos igual a este, com transmissões ao vivo. Vamos continuar aqui com o vereador ainda sobre a educação. Recentemente foi divulgado na imprensa estadual uma informação de que em decorrência de fechamento de escolas, a Prefeitura de Esperantina tem penalizado a qualidade da educação com uma espécie de multisseriado, citado assim, pela Promotoria de Justiça, que abriu inquérito civil para apurar essa questão. O que o senhor sabe dizer a respeito deste fato? Maurício, é interessante fazer aqui uma observação, que durante todo o ano passado a gente verificou muita deficiência na questão da limpeza pública de Esperantina. A gente viu o descontentamento aí dos servidores da limpeza. A gente viu questionamento até por parte da imprensa e a gente constatou a deficiência na iluminação pública. A gente questionou muito durante o ano passado o problema na saúde pública. Eu até dizia e digo ainda, Maurício, que a atual gestão ela conseguiu fazer uma saúde pior do que a gestão passada. Ixi! Se a gente analisar os postos de saúde, a carência das farmácias com relação a medicamentos, a deficiência com médicos, continua a mesma da gestão passada, mas ainda piorou. Aí você pergunta, piorou por quê, vereador Mauro? Eu digo que piorou, conseguiu fazer pior, Maurício, porque na gestão passada ainda tinha um ortopedista. Nós não temos mais. Na gestão passada, a gente ainda tinha uma casa de saúde lá em Teresina, onde as pessoas que se deslocavam até a capital para um atendimento, para uma consulta, para uma cirurgia, ela tinha esse apoio na casa de saúde e hoje não tem mais. E eu sempre preservava a educação, querendo ser justo, não fazer uma crítica só por fazer,
mas a gente vai iniciar o ano de 2022 com sérios problemas na educação do município de Esperantina, com sérias questões a serem explicadas por parte da gestão da educação de Esperantina. Primeiro, com relação ao Fundeb, a esse rateio do Fundeb, que está muito mal explicado. Isso. E a gente precisa de uma explicação. E eu preservava bastante a questão da educação, Maurício, porque pelo fato da pandemia, pela circunstância das aulas estarem suspensas em decorrência da pandemia, muito pouco a gente tinha a cobrar, né? Mas aconteceu que apareceu esse problema do rateio do Fundeb e agora nós temos uma nova situação também com relação à educação, que é essa questão de fechamento das escolas por parte da gestão municipal. É um tema muito complicado. Essa ação não pode ser feita de supetão, ela tem que ser uma ação planejada e tem que ser justificada. Tanto é que, mais uma vez, o nosso Ministério Público, como eu frisei antes, diligentemente solicitou informações e parece que abriu uma investigação, né? Um inquérito civil público. Inquérito civil, porque pelo que consta, eles estão juntando na mesma sala de aula alunos de séries diferentes. É o chamado multisseriado. Multisseriamento, que existe na lei que trata da educação, existe uma previsão, mas ela não pode ser feita de qualquer forma, esse seriamento. Ou seja, geral, com todas as séries. Não, né? Tem que cumprir determinados requisitos e a Secretaria da Educação não está cumprindo. E então é mais um ponto negativo que a prefeitura tem que se debruçar sobre isso e prestar esclarecimento e resolver, que a gente vai estar cobrando. Então, a gente vê um município, uma prefeitura muito boa de mídia, muito bom de rede social. A gente vê um camarote bonito e luxuoso numa festa, no festejo de Esperantina, que é custeado pela prefeitura, mas os serviços básicos da população a gente não consegue ter uma satisfação, e a gente verifica uma enormidade de problemas naquele serviço, naquela questão onde a prefeitura deveria dar prioridade. Vereador, sei que tem a questão da ética, enfim, mas o senhor tem a liberdade para poder dizer ou não. Essa insatisfação ou esse descontentamento com relação a estas ações da prefeitura, ela está partindo somente do senhor ou tem outros vereadores que também eles estão nessa batalha, nessa luta? Maurício, o que eu posso lhe dizer é que, além de mim, eu ouço de 2 ou 3 colegas muitas reclamações, muitas críticas em relação à administração. Agora, se determinado colega ele prefere não expor, não trazer a público essas reclamações, essas críticas, essas críticas que ele tem com relação ao município, é uma questão de foro íntimo dele, né? Eu faço a minha parte, independente da minha posição política. O meu lado é o lado do município, é o lado da população, independente de quem seja o gestor. Então, realmente eu ouço. A gente ouve reclamações de 2 ou 3 vereadores, mas a questão dessa atuação dele com relação a essa insatisfação, de externar essa insatisfação, aí fica por conta de cada um, né? De cada um. Nós estamos conversando com o vereador delegado Mauro, da cidade de Esperantina, do Republicanos. A gente, Maurício, desculpa aí. Ok. Só para complementar, a gente ouve bastante também, são servidores e a população reclamando. E eu acho que até justificável que um servidor, ele tenha receio de estar colocando nas redes sociais alguma coisa que ele não está concordando, alguma coisa errada que parta da gestão. Por quê? Mas medo de perseguição, né? Perseguição? Medo de perseguição. Pleno século XXI. Medo de perseguição, Maurício. Deus. Medo de perseguição, sem dúvida. Mas o vereador, ele não tem que
Ele não pode se dar o luxo de ter esse medo, não. Ele tem que... Ele tem independência necessária, ou pelo menos deveria ter independência necessária para questionar o que está sendo... O que está colocado de forma errada. Então, como falava, vereador Mauro, delegado Mauro da cidade de Esperantina, conversando conosco. Nós queremos aqui salientar e também colocar a nossa emissora, a Norte TV Web, à disposição de quem tenha sido citado ou do gestor da pasta que foi citada, o próprio presidente da casa, da Câmara Municipal, que queira dar o seu ponto de vista, que queiram conversar também conosco a respeito do citado aqui pelo vereador. Estamos à disposição para ouvir ao outro lado o contraditório, de certa forma, dessa conversa, dessas colocações do vereador aqui na nossa emissora. Estamos com espaço aberto, basta entrar em contato para que a gente possa agendar também, como fizemos aqui com o vereador Mauro, da cidade de Esperantina. Vereador, nosso tempo, eu lhe falei que é um pouco escasso, né? Já até estamos extrapolando, mas gostaríamos que o senhor, então, se colocasse aí a comunidade, as suas considerações finais. Nós queremos agradecê-lo por ter vindo aqui à nossa emissora e que o senhor possa voltar mais vezes para a gente falar sobre assuntos de interesse da comunidade, sobretudo da de Esperantina, mas que de certa forma reflete na nossa região também. Nosso muito obrigado, vereador delegado Mauro da cidade de Esperantina. Maurício, me permita um pequeno espaço para eu só registrar aqui que na semana passada, coisas boas também, ações positivas, do nosso mandato e do mandato das pessoas que apoiam a gente. Na semana passada e nessa semana a gente esteve com a equipe técnica do Instituto de Águas do estado do Piauí. Olá! Através do deputado Henrique Pires, a gente tem conseguido e vai conseguir aquisição de unidades sanitárias, banheiros e perfuração de posto e abastecimento de água para algumas localidades na zona rural de Esperantina. Poços artesianos, né, no caso. Poços tubulares. Isso. Poços tubulares com encanamento para para residência, abastecimento de água. Ou seja, com o sistema de distribuição de água. Distribuição de água, nós esperamos que essa obra de perfuração de poço lá na localidade Pé da Ladeira, com distribuição de água para a localidade Patis. Algumas residências serão contempladas já esse ano. Isso. E a gente espera depois um restante. E também nessa semana a gente esteve na localidade Boi Velho, mais precisamente na segunda-feira a gente esteve na localidade Boi Velho, levando também essa equipe técnica, mostrando lá onde eles fizeram uma análise técnica lá do local, e a gente vai poder contar também com a perfuração de poços e a construção de um chafariz lá para a localidade, que há muitos anos eu recebo uma demanda. A gente tem amigos lá, amigos em toda parte, mas lá já há muito tempo a gente recebe essa demanda e a gente teve com essa equipe técnica. Eu espero que nesse ano já comece também essa obra lá para a instalação desse poço lá na localidade Boi Velho. Agradecer o espaço, pedir também que esse espaço que a gente tem aqui na nossa vizinha Batalha, a gente consiga também lá no município, nossos colegas lá que fazem, que tem os programas de rádio lá no município, a gente possa estar esclarecendo a nossa atuação e essas questões ligadas à gestão. Muitos assuntos para a gente tratar, Maurício, não deu tempo a gente falar de tudo. Eu espero que mais na frente a gente possa novamente estar aqui. Espero que estar aqui falando de outras questões, porque são muitas denúncias que a gente recebe, Maurício. Por causa desse posicionamento nosso independente, a gente tem sido procurado bastante pela população, por servidores, e a gente tem muita coisa para tratar. Não consegui tratar de tudo de interesse da população que eu teria que colocar aqui por causa do tempo da gente, mas mais pra frente, daqui a uma semana, 2 semanas, 15 dias, eu espero estar podendo trazer de novo esses assuntos. Agradecer demais o espaço que
você permitiu a gente aqui. Desejar uma ótima semana para todo mundo e dizer que estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado então ao vereador Mauro André, vereador delegado também e da cidade de Esperantina. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade. Por aqui estamos encerrando essa entrevista, esse bate-papo. Muito obrigado, então, a você que nos ouviu, que nos assistiu por meio da Norte TV Web. Estamos ficando por aqui. Aquelas pessoas que foram citadas nessa entrevista, aos gestores, ao próprio presidente da Câmara, o espaço está aberto para o contraditório, para que a gente possa, então, estar conversando a respeito destes assuntos abordados aqui nessa entrevista. Muito obrigado. Até a próxima. A você, internauta da Norte TV Web.